Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Hoje, domingo, dia 20 de setembro, eu rogo ao Mestre Jesus que possa estar abençoando, iluminando cada lar, cada família, levando paz, amor e união. Vamos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, por mais um dia de vida. Agradecer pelo amor que Ele tem por nós, apesar de sermos tão imperfeitos. São tantas coisas a agradecer, meus irmãos. Agradecer pelo corpo físico, agradecer pela saúde, agradecer pelo alimento da alma, agradecer por tudo. Hoje, nós vamos falar sobre a vida de Caibar de Souza Schutel. Quem foi Caibar de Souza Schutel? Para isso, temos hoje o nosso queridíssimo irmão Ivandro, que vai fazer essa explanação para nós, essa palestra, falando um pouco da vida desse Caibar. Vamos fazer a prece inicial com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrar-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Que assim seja. Ivandro, meu querido, meu irmão, que os anjos de luz, que toda a espiritualidade possa te iluminar e que a sua explanação seja perfeita, linda e maravilhosa, como a vontade de Deus. Meus irmãos, boa palestra a todos. Espero que todos gostem de saber, quem foi Caibar de Souza Schutel. Um bom domingo, uma boa palestra e que o Mestre Jesus abençoe cada um de nós. Muita paz. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fecharmos o nosso mês doutrinário, nosso mês de setembro. Já passou, verdade, não é? No próximo domingo já será o nosso estudo do Livro dos Médiuns e aí já acabou setembro, gente. E outubro está vindo cheio de novidades, não é? A começar com o nosso simpósio, no dia 4. No dia 11, uma atividade voltada para as crianças e adolescentes, não é? Com a nossa infância e juventude, sob coordenação de Francis. E é isso aí. Outubro está chegando quente também, final do ano está vindo. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, não é isso? Saúde, paz para todos nós, em especial para aqueles que se encontram enfermos ainda, recuperando-se dessa Covid, né? Vamos envolver nos nossos pensamentos as equipes de pesquisa, médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros, recepcionistas, todas as equipes que se encontram na linha de frente, não é? Para que protejam-se e protejam seus familiares. Também vamos pedir discernimento aos governantes, no sentido de distribuição indiscriminada para todos os países e populações do mundo, quando a vacina estiver de fato disponível para todos. E assim agradecer mais uma vez a espiritualidade, ao nosso mentor irmão Francisco de Assis, a toda a equipe espiritual que trabalha conosco na COIFA, por mais este momento, por mais esta oportunidade, por mais esta manhã aqui juntos. E o nosso tema vocês já estão vendo aí, né? Quem foi Caibar de Souza Schutel?
mais uma personalidade que nós estamos conhecendo na doutrina espírita, nesta programação de 2020, que teve a intenção de nos trazer personalidades importantes para conhecermos, né, que trouxeram algo significativo na base do que é para nós a construção da doutrina espírita, não é? E assim, quem não me conhece, acho que vocês todos já me conhecem, Ivandro, estou falando aqui de Salvador, mas não vejo a hora de estarmos reunidos para podermos desfrutar de uma boa aglomeração, não é isso? Como a gente diz, que a gente possa estar reunidos mais uma vez, confraternizar e matar saudades que está demais. Mas vamos lá ao que interessa. Então vamos conhecer este cidadão que nasceu em 22 de setembro de 1868 no Rio de Janeiro e que desencarnou em 30 de janeiro de 1938 na cidade de Matão, interior de São Paulo. Ele que é considerado o bandeirante do espiritismo, e aí para quem sabe, bandeirante é um termo utilizado para os desbravadores, né? Para aqueles que enfrentavam dificuldades para levar o seu ensino, o seu conhecimento a terras longínquas, a cidadãos que não tinham oportunidade de conhecerem o que eles detinham de base. Também considerado o apóstolo de Matão, o pai da pobreza, o imortal. Estas são as alcunhas positivas, né, que a gente pode dizer assim, de nosso irmão Caibar de Souza Schutel. Esta é uma imagem dele, uma imagem bem característica das fotos antigas, né, que eram fotopinturas. Então muitos de nós tivemos a oportunidade de ter em casa quadros nas nossas paredes de nossos pais, avós, bisavós, da famosa árvore genealógica, não é isso? Que expunha os vultos, né, os bustos, né, dos nossos entes queridos de maneira pintada, né, as fotos pintadas, bem interessantes. Nós não temos muitas fotos de Caibar, não, como nós temos hoje, selfie para todo lado, viu, gente? Mas vamos lá. Aqui está uma das poucas imagens que existem dele. Essa imagem foi recolhida no site correiofraterno.com.br, dele ainda criança ali de botina, com o chapeuzinho na mão, a roupinha bem característica, né? Veja que a expressão dele, a orelha, o olhar, é bem parecido na tenra idade, né? Com já alguns anos de vida na imagem anterior. Então a gente vai falar um pouquinho da biografia dele e dizer que ele foi filho do negociante Antero de Souza Schutel e de Rita Tavares Schutel. Ficou órfão de pai e mãe aos 10 anos de idade. E quem o criou foi seu avô, o seu Henrique Schutel, que o matriculou no Colégio Imperial Dom Pedro II. Colégio importante, né? Um colégio de muita tradição no nosso país. O educandário ele estudou até o 2º ano do ensino médio e logo que ele atingiu a maioridade, mudou-se da casa do avô, tornando-se assim independente, emancipado, livre para trilhar os próprios caminhos. Como alguém à frente no seu tempo, considerado muito inteligente, ele não se adequou ao ensino que a escola sistematizava na época, né? Aprendeu francês com seu avô, trabalhando como prático de farmácia. Prático de farmácia é a função que hoje nós conhecemos como farmacêutico, mas sem ter curso superior na época. Então ele trabalhou como prático de farmácia, na época o nome era esse, e não tinha curso superior. Aos 17 anos de idade ainda, ele já era um bom prático de farmácia, e foi quando ele decidiu mudar-se do Rio de Janeiro, onde ele nasceu, para o estado de São Paulo, onde ele desencarnou, como a gente já viu anteriormente. Ele lá em São Paulo fixou-se primeiramente na cidade de Piracicaba, e depois ele seguiu para Araraquara e Matão.
Essas duas cidades anteriores talvez sejam cidades que nós já tenhamos ouvido mais o nome, Piracicaba e Araraquara. São mais famosas do que Matão, né? Exerceu a profissão de farmacêutico, né, por toda a vida. Talvez ele pressentisse que a vida lhe exigiria bem rápido cuidar de si próprio. Ainda pequeno com a mãe, então lembremos que a mãe e o pai desencarnam quando ele tinha 10 anos, então antes disso ainda ele aprendeu a orar, ele era católico, mas só encontrou as respostas para as questões que o instigavam na doutrina dos espíritos, que ele passa a estudar, e não somente estudar, ele também faz a sua divulgação. E aí a gente nesse slide colocou o título de O Ser Político, porque ele tem uma característica muito forte na relação política e na construção da sociedade de Matão em especial. E é isso que a gente vai ver aqui nesse slide. Então, de início, Caibá, ele enfrentou a ira dos padres que não queriam que as ideias espíritas proliferassem na região. Mas com o passar do tempo e o respeito que ele passou a conquistar, até mesmo os próprios padres acabaram por se render à sua irresistível integridade. Caibá contribuiu de modo decisivo para que Matão subisse à categoria de município. Então vejam aí o que eu falei da característica política dele. Ele foi o primeiro prefeito, ainda no governo provisório da cidade, de 1888 a 1889, e em seguida o primeiro presidente da Câmara Municipal, de 1889 a 1900. Ele ficou conhecido na política por sua competência e com seus próprios recursos foi quem construiu o prédio para a instalação da Câmara Municipal de Matão. Era um homem dotado de ilibado caráter, de ampla visão e de grande humildade. Conseguiu conquistar o coração de todos, até dos padres, não é? Como nós já vimos. E na política, Caibá não enfrentava obstáculos. E aí a gente traz nesse próximo slide já um ponto importante da relação de Caibá Schutel com a doutrina espírita. Por quê? Porque ele foi o vulto que se destacou de uma maneira inusitada, fazendo com que a difusão da doutrina espírita tivesse uma penetração até então desconhecida. Por quê? Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela era praticada nos centros espíritas. E ele foi o pioneiro no lançamento de um programa de rádio, da Revista Internacional de Espiritismo, que a gente conhece muito bem, e da editora O Clarim. A gente tem aí em cima duas imagens da editora, né, do jornal da editora, um que celebra 106 anos divulgando o Espiritismo, né, ela que foi fundada por Caibá Schutel em 15 de agosto de 1905. A gente tem ali um pouquinho mais abaixo a imagem do periódico com uma gravura de Jesus Cristo, né? Atrás nós temos a Revista Internacional de Espiritismo, com o título Os Animais no Mundo Espiritual. Então esse é o banner, vamos dizer assim, de convite para a assinatura da Revista de Espiritismo e do Jornal Clarim, que existem até hoje, gente. Então olha a importância de Caibá Schutel para a doutrina, o que ele deixou mesmo depois do seu desencarne. Daí a característica de ser denominado o imortal. Ao lado nós temos uma outra capa do também periódico Clarim, onde a gente tem o título ali Ser Espírita e 5 médiuns estudando ali a nossa doutrina. Então definitivamente Caibá foi um nome que se impôs em pouco tempo ao respeito e consideração de todos. Jamais esmoreceu no propósito de fazer com que a nova revelação, a época que vinha fazer o mundo descortinar novos horizontes e prometia restaurar na terra as premissas dos ensinamentos legados por Jesus Cristo, quase 20 séculos antes.
pudesse conquistar os corações dos homens, implantando-se na face do nosso planeta como uma nova força cujo objetivo básico era de extirpar o fantasma do materialismo avassalador. Então a gente vê aí a importância dele num período em que o espiritismo começa a a chamar a atenção, começa a se destacar. Então ele traz uma maneira de difundir a doutrina de maneira geral, vamos dizer assim. Ele consegue, com a revista, com o programa de rádio, com a editora, alcançar diversas pessoas e expandir a doutrina espírita para muitos cantos do nosso país. E difundindo também, por consequência, como diz o texto aí, né, os ensinamentos do Cristo. Nós falamos do ser político, agora nós vamos falar do ser espírita. Então, embora nós estejamos falando do ser espírita, temos que levar em consideração a fusão dos dois seres num só. Por isso que a gente começa dizendo que a política não era o objetivo de Caiba Schutel. Por isso, tão logo ele teve a sua estrada de Damasco, representada pela sua conversão ao espiritismo, abandona o campo político e passa a dedicar-se inteiramente à nova doutrina. Ele conhece o espiritismo através de Manuel Pereira do Prado, mais conhecido como Manuel Calixto, cujo pai era espírita e que na época era um dos poucos e mais destacados espíritas do lugar. Ele foi procurado por Caiba e o pai de Manuel Calixto, lhe relata que havia 2 anos que não tinha mais sessões espíritas, pois ali só se comunicavam espíritos atrasados que pediam missas, e os pedidos eram tantos que ele tinha que arrumar dinheiro até para encomendar as missas. Então, quando ele procura a família Calixto, pai e filho, ele é informado que não tinha mais sessões espíritas, porque os espíritos só vinham para pedir missa e a família não tinha mais dinheiro para arcar com a encomenda dos espíritos. Imagine a situação. Embora ele não fosse, embora ele não tivesse um profundo conhecimento dos princípios básicos da codificação kardeciana, Manuel Calixto, ele impressiona Caiba pelo caráter que ele tinha. Então, esse futuro apóstolo que Caiba vai se tornar, ele fica impressionado com a mensagem mediúnica que é recebida pelo pai de Manuel Calixto, que é uma mensagem de elevado cunho espiritual. Então, tempos depois, Caiba Schutel, teve o afloramento de suas faculdades mediúnicas, sobressaindo então a psicografia, por meio da qual o pai se manifestou, provando sua sobrevivência. Ele então resolve se aprofundar ainda mais no conhecimento doutrinário, estudando as obras básicas de Allan Kardec e todas as obras publicadas em português. Caiba funda, no dia 15 de julho de 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que é o primeiro em toda aquela zona paulista. Em 15 de agosto de 1905, um mês depois, ele funda o jornal O Clarim. E em 15 de fevereiro de 1925, 20 anos depois, menos de 20 anos depois, em colaboração com Luiz Carlos de Oliveira Borges, que lhe garantiu os meios materiais, ele lança então a Revista Internacional do Espiritismo. Vejam que ele tem bastante familiaridade com o número 15, ele gosta bastante dessa data. Nesta cronologia, em 15 de agosto de 1905, é o ano que funda o jornal Clarim, que é considerado um dos mais tradicionais e respeitáveis veículos de imprensa espírita até hoje. Então nós já vamos em 2020, são mais de 100 anos, de um jornal só sobre temas espíritas. Que maravilha, E no dia 15 de fevereiro de 1925, com a colaboração de Luiz Carlos, a gente já falou, ele lança a revista. Essa era uma época pontificada
verdadeira intolerância religiosa. E quando o espiritismo e outras religiões sofriam o impacto da ação exercida pela religião majoritária na época. Dessa mesma forma, Caibá Schutel também tem o seu calvário, né? Um sacerdote reacionário e profundamente intolerante na época resolveu promover gestões no sentido de fechar as portas do centro espírita que Caibá tinha fundado na cidade. E usava como arma ardilosa uma campanha persistente no sentido de fazer com que a farmácia de Caibá fosse boicotada pelo povo. Então ele queria fechar o centro espírita e forçava as pessoas a não comprarem, não frequentarem a farmácia de Caibá. Imaginem, um padre fazia isso. Com o apoio do delegado de polícia, conseguiu deste a ordem para fechamento do centro onde se difundia o espiritismo. O delegado foi na onda do padre, ó. Caibá, no entanto, não era dos que se intimidavam e contra o padre e o delegado levanta a barreira da sua autoridade moral e coragem. A ordem do delegado não foi respeitada por atentar contra a letra da Constituição Federal de 1891 e o valoroso espírita, que era político, lembremos disso, foi à praça pública protestar contra tamanho desrespeito. Então, conhecedor das leis, ele vai a público e diz que havia um afronte ao que estava escrito na Constituição Federal de 1891 e que o delegado não podia ter fechado o centro espírita. O padre, então, não tolerando aquela manifestação promovida por Caibá, também promove uma passeata de desagravo. Olha aí a situação. Outros sacerdotes nessa época já estavam em Matão, apregoando a necessidade de se manter o herético circunscrito. Ainda era chamado, né, de herético. De nada se adquirir em sua farmácia e, sobretudo, proibindo a todos a frequentarem o centro espírita. Então imagine aí, uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde se conhecia todos, então o poder que a autoridade religiosa tinha na época era muito grande, né? Mas Caibá enfrentava com coragem e com autoridade moral. Em face da tremenda pressão exercida, Caibá anunciou que falaria ao povo em praça pública, refutando ponto por ponto todas as acusações gratuitas que lhe eram atribuídas pelos sacerdotes. O delegado proibiu-o de falar. Caibá não acatou a proibição do delegado e, estribando-se na Constituição, dirigiu-se para a praça pública, falando aos poucos que, não temendo as represálias do padre, tiveram coragem de comparecer à praça. Este, por sua vez, expressou a ideia de que, se a liberalíssima Constituição brasileira permitia esse direito a Caibá, a igreja de forma alguma consentiria e, aliciando um grupo de homens fanatizados, marchou para a praça pública, cantando hinos e cantorias fúnebres, portando, além disso, vários tipos de armas. O objetivo da procissão noturna era de abafar a voz do orador e atemorizar o povo. Então, Caibá lá na praça falando, o padre pega um monte de gente e leva um monte de fanáticos, como diz aí, armados, cantando música para defunto, músicas fúnebres, músicas de sepultamento. Olha que situação. Para a gente ver a cena, né, na nossa tela mental. Essa barulhenta manifestação provocou a repulsa de algumas pessoas cultas da cidade, as quais, dirigindo-se à praça, pediram a aquiescência do orador para de público manifestarem a desaprovação àquelas manifestações e responsabilizando o padre pelas consequências danosas daquele desrespeito à Carta Magna, afirmando que o orador tinha todo o direito de falar e de se defender. Diante dessa reação, o padre ficou assombrado e decidiu dispersar os acompanhantes, o que possibilitou a Caibá prosseguir na defesa dos seus direitos e dos seus ideais. E certamente esse furdunço todo foi atrair mais gente para a praça, o que foi bom para difundir o espiritismo. Caibá sabia ser amigo até dos seus próprios inimigos, sempre inspirando simpatia e respeito.
Aí embaixo nós temos uma imagem da farmácia que Caibá criou e trabalhou toda a vida lá na cidade de Matão. Né? Percebam que é uma farmácia simples, de esquina, mas o sacerdote insistia em proibir que as pessoas fossem lá na farmácia buscar medicamento. Imagine a situação. Sempre feliz no seu receituário, tornou-se dentro em pouco o médico dos pobres e o pai da pobreza de Matão. Além de prescrever o medicamento, ele o dava gratuitamente aos necessitados. Sua residência tomou-se um refúgio para os pobres da cidade. Muitas pessoas eram socorridas pela sua generosidade. Muitos recebiam socorro das mais variadas espécies, em víveres, alimentos, em roupas e, sobretudo, em assistência espiritual. O sentimento de amor ao próximo teve nele incomparável paradigma. Estava sempre solícito e pronto para socorrer um enfermo ou um obsidiado. Atos de renúncia e de desapego eram comuns em sua vida. Sua residência chegou a ser transformada em hospital de emergência para doentes mentais e obsidiados. Que lindo, né? Quando foi rasgada a Constituição Ultraliberal de 1891, Caibá Schutel foi à praça pública apoiando a Coligação Nacional Pró-Estado Leigo, entidade fundada no Rio de Janeiro pelo Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Nesse propósito, combateu sistematicamente a pretensão, esposada por alguns grupos, de se introduzir o ensino religioso obrigatório nas escolas. Então, com a substituição da Constituição Liberal de 1891, ele teve que se reunir com outros estudiosos da época para que pudesse combater a intenção da igreja majoritária, né, que é a Igreja Católica, a gente já entendeu isso, que queria forçar na Constituição o ensino religioso obrigatório nas escolas. E ele foi uma das pessoas que considerava que o Estado deveria ser laico, né? Não deveria haver essa obrigatoriedade do ensino de uma única religião nas escolas. Certa vez, programou uma reunião no cinema da cidade vizinha para abordar esse tema. Na hora aprazada, ali estavam apenas alguns dos seus amigos, dentre eles José da Costa Filho e João Leão Pita. Caibá não se perturbou com isso. Mandou comprar meia dúzia de foguetes, soltou-os na porta do cinema. Daí a 20 minutos o recinto estava lotado, repleto de gente. Foi o pioneiro no lançamento do programa espírita pela PRD4, a Rádio Cultura de Araraquara. Uma série de palestras que mais tarde publicou um volume de 206 páginas. Ou seja, como jornalista, Caibá escreveu muito. Durante muito tempo, ele manteve uma seção de crônicas e reportagens também no jornal Correio Paulistano e na Plateia, que eram órgãos de imprensa leiga na época. Sua bibliografia é bastante vasta. Dela a gente destaca as seguintes obras: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Ato dos Apóstolos, Conferências radiofônicas, Cartas a Esmo e Interpretação Sintética do Apocalipse. Caibá Schutel foi um homem de fé, orador convincente, trabalhador infatigável, dinâmico, realizador e portador dos mais vivificantes exemplos de virtude cristã. E aí a gente vai para a vida pessoal dele. Falamos sobre a questão espiritual, a questão política, percebemos que as duas, em vários momentos de sua vida, caminharam lado a lado, embora ele tivesse abriu mão, ele abandonou, vamos dizer assim, a vida política para se dedicar à vida espírita.
Mas vamos conhecer um pouquinho da vida pessoal dele. Então ele se casou em Itápolis com Maria Elvira da Silva Mariquinhas, e dessa união não houve filhos, tendo a consorte precedido o velho Schutel na vida de além-túmulo. Ou seja, a esposa dele falecera antes dele, né? Então foi para espiritualidade, para a vida além-túmulo, antes de Caibá. O sentimento de amor ao próximo teve nele um modelo digno de ser imitado. Atos de desprendimento e de renúncia eram mais comuns para ele. Muitos eram os sinais de sua inquestionável humanidade, mas talvez o respeito e o amor com que tratava os animais, numa época em que nem bem as crianças eram valorizadas, seja o mais doce de todos eles. Antes de ele próprio se alimentar, garantia que seus irmãos menores estivessem alimentados. Irmãos menores aí é uma referência aos animais na escala evolutiva, né? Então ele tinha esse carinho, esse afeto pelos animais, e que se assemelha muito ao comportamento e à vida de nosso mentor espiritual, né? Quem já teve a oportunidade de participar de alguns momentos nossos, e dentre os quais um dos simpósios onde retratamos a vida de Francisco de Assis, sabe do seu momento belíssimo de desencarne, em que ele estava cercado por animais, aves, cachorro, gato e por aí vai. Antes, chegou a comprar um cavalo velho e cansado apenas para aposentá-lo. Olha só. E hoje as pessoas abandonam os animais, não é isso? Ainda em relação à sua vida pessoal, em 30 de janeiro de 1938, depois de um curto período, de um curto prazo de enfermidade, Caibá retorna à pátria espiritual para dar continuidade às suas intensas atividades. Olha que interessante, ele não morreu para descansar, como muitas vezes a gente fala, morreu, descansou, né? Ele morreu, ele desencarnou para dar continuidade às suas intensas atividades. Reparem, não sem antes deixar o testemunho da sobrevivência do espírito para os companheiros de luta. Olha o que ele aprontou. Manifestando-se através do médium Urbano de Assis Xavier, durante o velório de suas vestes materiais, ele consola e anima os amigos e sugere simplicidade para a última morada do corpo físico, onde pede, conste do seu epitáfio: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Uau! Já pensou, gente? Já pensou no momento do desencarne, uma comunicação da pessoa dizendo que está bem, que segue, vivi, vivo e viverei porque sou imortal? É um privilégio, é coisa de almas evoluídas realmente. Então ele fez isso, assim como ele teve a oportunidade, quando aflorou sua mediunidade, de ter contato com seu pai, provando a vida espiritual, ele também faz isso através do médium Urbano de Assis Xavier, durante o próprio velório. Nós temos duas imagens aí abaixo. A imagem mais à esquerda, ela se refere a uma atividade de tiptologia que ele desenvolvia nas sessões mediúnicas, nesse caso aí com as irmãs Push, né? Tiptologia, pancadas, tá certo? Pra gente não esquecer, não ficar em dúvida do termo. E a outra imagem mais à direita é de um momento em que ele estava com os amigos distribuindo o jornal O Clarim no cemitério de Matão. Ele adorava visitar o cemitério, gente. Ele tem algumas fotos que ele está fazendo pose junto às lápides do cemitério, porque para ele aquilo ali não era nada, né? Era só uma morada para o corpo físico, a última morada, né? Como ele diz aí. Reconhecimento. Então, hoje o Espiritismo é amplamente conhecido e raro, e é o lugarejo no Brasil. Perdão, gente. Hoje o Espiritismo é amplamente conhecido e raro é o lugarejo no Brasil que não tem um centro espírita. É verdade, né? A gente começou o mês com o nosso irmão Diego, e Diego fazia uma palestra num povoado de Santa Amaro, como ele disse, que a gente já se dispôs a conhecer um dia, né? Então, aí na semana passada nós ouvimos nossa irmã Janete
falar de uma personalidade importante que traduziu as obras de Kardec para nós, mantendo sempre o caráter fiel ao que Kardec prenunciava. E hoje a gente está falando de uma pessoa que foi responsável por divulgar a doutrina em todos os cantos do mundo, em todos os cantos do país, né? Através de meios de comunicação, de rádio, de jornais, de revistas, né? Então ele teve uma importância bastante significativa. Talvez por isso seja tão importante lembrarmos a história e os atores desse direito que a duras penas e grandes embates foi conquistado, né? Então não foi fácil ter um periódico, ter uma revista, ter um jornal, conseguir espaço num programa de rádio e TV. Hoje, por exemplo, a gente sabe que não é fácil. Nós temos algumas mídias, mas são mídias mais de internet. Nós não temos um canal aberto, por exemplo, com conteúdos espíritas, né? Tudo fica em canais fechados para que a gente possa estar tendo acesso. Se não tiver divulgação, a gente não vai ter acesso. O espiritismo, que nasceu na França, floresceu no Brasil com um trabalho árduo de dedicadas mãos. Sob fortes intempéries, souberam vencer dificuldades e de maneira determinada abriram as picadas mata adentro. Verdade. Né? Com muita dificuldade, muitos desses nomes que povoaram a história do espiritismo no país, eles sofreram muitas picadas, muitas feridas, muitos arranhões, mas conseguiram cavar mata dentro o caminho que nós estamos trilhando hoje. Embaixo nós temos mais duas imagens. Essa à esquerda é uma imagem, até uma foto até cortada, né? Ela foi cortada ao meio, mas ali se uniu e são espíritas da cidade de Bebedouro em 1913. Vejamos que é um número bem considerável, né? Tem várias crianças ali agachadas, inclusive Caibá está ao fundo segurando uma criança no colo também, mais para o lado direito, lá atrás é Caibá. E aqui do lado direito da tela nós temos a fachada atual do Museu e Memorial Caibá Schutel na cidade de Matão. E assim a gente encerra nosso bate-papo dessa manhã, conhecendo mais essa personalidade, conhecendo mais este ser humano que foi tão importante para o Espiritismo no seu início, né? No seu momento de expansão, não só da Europa para o mundo, mas aqui no Brasil, entre os nossos confrades da época. Nossas referências trazem o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 7, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nós temos também como nossa fonte o jornal Correio Fraterno, um artigo de Sônia Bergman, O Imortal Caibá Schutel, a edição de número 487, maio-junho de 2019. Então tá aí o link do site Correio Fraterno, e foi pesquisado em 29 de agosto. Temos também um texto sem autoria do portal União Espírita Mineira, também disponível aí no link de acesso. E finalizando, um texto, também, né, um artigo sem autoria do site Espiritismo Brasil, onde há biografias de ícones do Espiritismo. Então, quem quiser conhecer vários ícones do Espiritismo, fica aí a dica para acessar o site Espiritismo Brasil. Lá tem biografia de todo mundo. As imagens são do Google e também do site caibá.com.br. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer a coordenação da nossa irmã Dina e desejar a todos um feliz domingo, que tenhamos muita paz, muito amor, muita prosperidade, que a espiritualidade nos envolva cada vez mais. E mais uma vez, gratidão a todos. Um bom dia. E aí, meus irmãos, gostaram da palestra, da explanação do nosso querido amigo Ivandro? Gostaram de saber um pouco da vida dessa pessoa, desse espírito
de grande humildade, de grande inteligência e sensibilidade, que foi Caibá de Souza Schutel. Muito bom. Então, meus irmãos, encerrando mais este momento, pedindo ao Pai, pedindo ao Mestre Jesus que possa estar sempre ao nosso lado, que possa estar sempre nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, não deixar de agradecer por tudo, por todas as oportunidades que Ele nos traz, que Ele nos oferece, né? Então, desejo uma semana abençoada, uma semana de muita luz, muita paz, que seja uma semana leve, né, meus irmãos? Graças a Deus a pandemia está perdendo a força e em breve estaremos juntos novamente. Podemos matar a saudade pessoalmente, com fé em Jesus Cristo, aperto. Então, meus irmãos, um bom domingo a todos, que o Mestre Jesus possa estar presente no coração e no lar de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muita paz a todos, um domingo abençoado e maravilhoso para todos nós. Beijos no coração de vocês. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores
Deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta:
Me chamastes, estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.